perdi muito. Minha família em especial, minha mãe sabe o quanto eu já pedi desculpas a ela por tudo isso, porque minha mãe sofreu muito, meus pais sofreram muito, as pessoas que me amavam sofreram muito, meus avós, meus tios. E, assim, a porta de entrada foi, infelizmente, a cannabis, foi a maconha. E certamente o ministro do Supremo Tribunal Federal não quer um filho dele fumando maconha. Eles certamente não admitem. Imaginem eles estando na roda, no hall de amigos dele, que é a classe altíssima, um seleto grupo, sentado em uma mesa, comendo seu caviar e de repente ver seu filho sacando um cigarro de maconha, um baseado e acendendo. Será que ele gostaria? Será que ele gostará se isso acontecesse? Eles, na verdade, não têm moral para exortarem um filho que assim se comportarem. O ministro não pode de maneira nenhuma repreender um filho deles que porventura venha a fumar um cigarro de maconha. Imagine, por quê? Porque eles querem isso e visam, claro, eles olham, eles miram a classe pobre, eles miram a classe baixa, mas todavia isso se abrange para todas as classes, inclusive a deles. Aí a pergunta é, será que os ministros ficariam satisfeitos ou felizes ao verem seus filhos fumando maconha? Será que eles aprovariam? Ô Lilo, antes de fechar esse assunto sobre as drogas, qual conselhos e dicas você daria para os pais e aqueles eventuais pessoas que queiram usar a droga? Eu acho assim, no caso, complementando a pergunta de Tiago, né, principalmente a juventude que está feliz com a aprovação da maconha, né? Triste, né? A realidade é essa. Até ver a tristeza. Um conselho que eu dou é caia fora. Queira isso para a sua vida. Sabe por quê? A gente imagina, o que eu falei agora para os ministros. Eu imagino a mim mesmo. Será que eu quero mal para o meu filho? O que eu hoje estou a praticar, entre aspas, eu sendo usuário. Será que eu quero que meu filho seja um usuário? Certamente não. Por quê? Porque isso me ocasionaria dores. Por que ocasionar dores aos seus pais? Cheguei para um amigo esses dias e conversando com ele, um amigo chamado Robson, que eu tenho muito apreço. Eu perguntei para ele, Robson, você ficaria feliz ao ver sua filha usando drogas, usando crack? Ele, não, de maneira nenhuma. Eu digo, por quê? Vai ser ruim para você? Você ficaria triste? Ele ficaria. Eu digo, e por que você está ocasionando essa tristeza à sua mãe, ao seu pai? Você tem que ter empatia ferida, hein, para com seus pais. Seus pais querem o melhor para você. Então, essa questão de drogas, caia fora. Um abismo, certamente, chama outro abismo. Ah, a questão de ser descolado, de fumar, ou daqui a pouco chega uma pessoa em um dado momento lhe oferece a pedra. Por que não falar? Eu nunca fui simpático ao uso de cola de sapateiro. Teve um período que houve uma escassez da maconha. E por falta dela, eu acabei usando essa miséria. Quer dizer, acabei cheirando um produto altamente tóxico, sintético, porque estava com a falta da maconha. Quer dizer, a dependência já estava tamanha que eu tinha que usar qualquer tipo de usar coisa. qualquer outro tipo de drogas para poder justamente preencher essa necessidade química que eu ali Na estava. década de 90, a Praça do Siqueira-Campos era cheia, velho, os guris cheirando cola. Eu me lembro, velho. Eu estudava, via a galera ali, tudo cheirando cola, já dava pena. Quando era cola até esmalte, o cara botava. É justamente a falta, a dependência. É por isso que eu digo, um abismo chama outro abismo. E o conselho não é outro. Caia fora. Coisa boa é ser careta. Eu digo, poxa, eu alcancei já algumas bênçãos de Deus. E eu tenho uma meta de daqui a alguns anos eu ter uma criança me chamando de avô. Quantos jovens não conseguiram ouvir a palavra pai de um filho porque perderam a vida? Usuário de maconha. Usuário de maconha. Quantos dele perderam a vida? Sem ter a possibilidade de ser pai, de constituir uma família. Pessoas, inclusive, até boas, assim, de boa índole, que infelizmente adentraram nesse submundo e foram tragados repentinamente pelo fato de estar utilizando essa substância. Então, da maconha, infelizmente, eu passei aí para a cocaína. Veja bem. E a cocaína foi um estágio terrível, porque, infelizmente, a gente não se dá conta. Pensa que a gente está navegando em um mar de maravilhas, você ser bacana. Pô, imagine o camarada puxar uma droga cara em um lugar, no meio de uma festa, e fazer uso dela por ficar acelerado, ficar com seus batimentos cardíacos alterados, tal, ficar adrenalizado. Pô, isso era muito
legal naquele momento. Achava, pô, tô abafando. Mas é onde tá. Quando falta a droga, vem a necessidade de comprar. E a droga cara, como é que você compra? Ou você se submete ao tráfico, ou você vai para o roubo. E tratando-se de cocaína, você tem que participar de assaltos. Olha que bucha a pessoa vai se meter. Olha que coisa terrível a pessoa vai se meter. Por fim, foi na época que ainda não havia chegado explicitamente o crack, mas chegou o chamado mesclado, que era o crack misturado com a maconha. Que aí, pronto, foi uma dependência terrível. A droga, a natural, a maconha natural, já não fazia mais efeito. Eu só queria fumar se fosse a misturada, a mesclada. E era, na verdade, o crack junto com a maconha. Mas graças a Deus que eu obtive a rendição. Se caso alguém hoje necessite de ajuda, Leila, como pode ser? De que forma você pode ajudar? Nós temos, como eu falei, nós temos essas duas comunidades aqui dentro do município, né? Temos outras fora daqui do município, temos extensão em Laranjeiras, temos extensão em Nossa Senhora do Socorro, em Itapuranga, mas em especial aqui dentro. E nós temos essas duas comunidades. Uma não está em pleno funcionamento porque está faltando convênios. Você vê, em tempos sombrios como os de hoje, o poder público em nosso município ainda falha para com a assistência a essas comunidades. Ou seja, tem comunidades que não são assistidas pelo poder público. Já fazendo o Batalhão da Restauração, ele está em pleno funcionamento, com convênios com o governo federal, certamente tem convênio com o governo estadual e está de portas abertas. Então, assim sendo, se alguma família em especial daqui de São Cristóvão tiver necessidade, o ideal é que não tivesse necessidade, mas se tiver necessidade, pode nos procurar, pode nos chamar aí nas nossas redes sociais, que a gente vai estar pronto para ajudar. Inclusive, tem algumas pessoas que eu já estou justamente esperando apenas as vagas surgirem, porque tem um quantitativo, né? A casa ela tem limites, mas está esperando justamente abrir as vagas. Eu vi hoje nas redes sociais do batalhão que foi feito a ressocialização de alguns internos, então certamente abriu vagas. Amanhã eu estarei conversando com o corpo diretivo do Batalhão da Restauração para poder estar ingressando algumas pessoas aqui do nosso município que precisam desse tipo de tratamento. Outra pergunta também para deixar bem claro, essa situação aí, o dependente tem que querer, ou vocês podem levar, como é que se fala, tem um nome até que se diz, compulsoriamente ou não? Não. Veja, a comunidade terapêutica ela trabalha com a voluntariedade do interno. A pessoa tem que querer. Essa ação de levar à força a pessoa é errada. Ela, na verdade, infringe a Constituição, as nossas leis. É porque no estado aí tá fazendo isso aí, acho que estamos em São Paulo, né? Então, mas se houver uma determinação judicial, se houver também o porte, não de comunidade terapêutica, mas de clínica, aí sim, aí pode fazer esse tipo, mas tendo amparo com a lei, com a justiça. Entendi. Se não houver esse amparo... Deixar bem claro, né? Não. Então, por isso que a nossa principal pergunta, a primeira pergunta, é se a pessoa realmente quer. Quando a pessoa diz que quer, a gente começa a trabalhar justamente... E não é fácil, né, velho? Os próximos... Não. É um momento de decisão muito, muito severa. Porque a pessoa está acostumada, a pessoa está viciada. Imagine você largar aquele ciclo vicioso, o dia após dia, a hora após hora da pessoa ali e passar aí para um local totalmente isolado para poder não ter contato mais com a droga. É muito difícil. E eles pesam muito isso. Porque a maioria deles vem justamente também em um momento que está lúcido. Momento em que não está usando a droga. É que a gente vem com a pergunta para ver se a pessoa realmente quer. Lilo, no caso, você comentou que a casa, no caso, tem um apoio federal, estadual, mas tem um apoio do município de São Cristóvão? O município de São Cristóvão, Anderson, na verdade, tem sido um algoz das famílias dos dependentes químicos. Eu acredito que hoje ele mantém convênio, a municipalidade mantém convênio apenas com a Fazenda Esperança, aqui em nosso município. Esse convênio foi firmado, salvo engano, em 2019. Não sei em que pé está esse convênio. Teve um período desse que eu procurei no portal da transparência e não vi nada referente. Não sei se permanece, mas lembro que em 2019 ou foi em 2020 foi celebrado um convênio com a Fazenda Esperança. Mas tem tantas outras
Fazenda Esperança, ela disponibiliza um quantitativo não tão relevante, não tão abrangente, paralelo à necessidade que nós temos em nosso município. A municipalidade deveria dar atenção às outras comunidades terapêuticas também que existem, que estão, claro, regularmente documentadas, mas infelizmente não dá. Não tem esse cuidado. Lilo, no caso, a gente entendeu que você adentrou na política com essa ideia de poder ajudar, né, especificamente esses grupos, né, mas em um todo. No caso, você foi vereador de que ano a que ano? Legislatura 2017 a 2020. E durante esse período, você poderia citar algum dos seus principais projetos? Não, nós apresentamos vários projetos, você fala, são projetos de leis. Pode ser outras apresentações também. Então, enquanto estivemos como vereador, vale a pena frisar, nós fomos eleitos na Eu falo eleição de assim, 2016. outras apresentações, porque infelizmente nem tudo que se apresenta É tem aprovado. apoio, né? Às Ele, vezes... quando ele era o único opositor na época, né? Deixar bem claro E por aqui, né? essa situação, às vezes, o grupo é indicado a reprovar, mesmo que seja um projeto bom, né? É por isso que eu falei no sentido geral. Veja, então, eu vou nesse momento citar um projeto que eu apresentei quando estive como vereador, voltado para esse segmento, a minha bandeira, que são os dependentes químicos. Eu apresentei um projeto muito legal. Um dos principais gargalos dentro do tratamento da dependência química é justamente o pós-tratamento. A pessoa passa lá o período de 6, 7, 8, 9, 10 ou mais meses lá dentro das comunidades terapêuticas e quando saem, eles não encontram o cenário propício para que eles possam ser reinseridos na sociedade. Falta, em especial, o emprego. Então, a proposta que eu apresentei e foi aprovada pelos vereadores, mesmo sendo única oposição, graças a Deus eu defendi bem o projeto, era justamente um projeto que visava criar um percentual de vagas na administração direta e indireta no nosso município, bem como para as empresas contratadas pela municipalidade, para contratar pessoas que passaram pelo processo de tratamento da dependência química. Foi aprovado, infelizmente, o prefeito do município ele não sancionou esse projeto, alegando vícios de inconstitucionalidade. Eu acredito que todo cidadão tem direitos, a gente vê aí as cotas hoje, né? As cotas para pessoas afrodescendentes, para pessoas com deficiência. E eu acredito que a droga também acaba se tornando uma patologia. Em alguns casos, há especialistas que dizem que são incuráveis, essas patologias. E havendo incentivo por parte do poder público, certamente conseguiríamos minimizar o percentual de reincidência dessas pessoas no submundo das drogas. Falo porque nós já conseguimos, graças a Deus, tratar muitos jovens. E a gente percebe que aqueles que, quando saem de lá, adentram em um emprego, em um trabalho, eles conseguem se firmar com mais facilidade. Então, é como se houvesse a necessidade gritante de um emprego, de um trabalho. Então, apresentei esse projeto, o projeto foi aprovado, foi para a sanção do prefeito, e o prefeito, infelizmente, vetou essa sanção. Era hoje para termos uma lei, quem sabe sermos referência em todo o país. Ou seja, imaginemos um percentual das vagas de administração direta, sabemos que é muito concorrida, né? As vagas aqui dentro do nosso município por pessoas que são de fora do nosso município, mas seria relevante a gente ofertar essas vagas para pessoas que passaram pelo processo de tratamento da dependência química. Certamente, a família desses dependentes agradeceria demais. Lilo, no caso, quem foi o